Voltamos com o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis, recebendo os médicos Ney Rafim e Giovanni Ruaro, e a esteticista Odete Leão, falando sobre estética, saúde. Já trataram aqui até da beleza versus estética, foi o Ney que trabalhou muito bem. Ney, continua. Olha, comentando o assunto que o Giovanni tinha levantado, e a Odete, veja bem, a gente tem que fazer uma reflexão assim, ó, por que as mulheres estão sempre procurando esse modelo, até de certa forma ideal, não é? De beleza, de estética, enfim. Existe uma característica comum a todas elas. Elas precisam se sentir participantes do grupo, aceitas pelo grupo, não só pelas mulheres, mas o grupo dos homens também. Aquela história de a mulher se arruma para a mulher é parcialmente verdadeira. Ela se arruma também para o grupo dos homens. Ela tem que ser aceita. E aí vem a questão que existe a beleza real e a beleza percebida. E o principal é que aquela questão da autoestima, do conjunto de percepções, de sentimentos que ela tem, de avaliações, de juízo crítico, de comportamento que ela tem com relação a ela, do jeito dela ser, isto é muito abalado. E muitas vezes a questão está na autoestima e não tanto na questão física. Veja bem, aconteceu com uma colega nossa, de uma paciente que estava com excesso de peso, de consultar e tal, e durante a consulta ela disse, olha, eu tenho um problema muito sério comigo, que é um trauma da minha vida. E essa mulher, a senhora, era de descendência, a moça, descendência árabe, e tinha o nariz, digamos, próprio da ascendência árabe. E a pessoa que estava avaliando, a médica, disse assim, imaginou, já sei, a questão é com relação à estética do nariz. A moça disse assim, mas não perguntou, disse, não, então me conte o que é, mas ela pensou que fosse com relação ao nariz. Ela disse, não, meu problema é o seguinte, que eu fiquei com a panturrilha muito gordinha e eu quero diminuir o tamanho da panturrilha. Então, essa questão que estavas colocando, não é que está muito fixado para aquela pessoa, a gente tem que achar naquela pessoa o que realmente ela está querendo, não é? Por outro lado, a gente tem que também, digamos assim, fazer uma avaliação com relação a esses aspectos de autoestima que muitas vezes estão relacionados. A pessoa, como tu falaste, né, Giovanni, aquela paciente que aumentou 16 quilos, mexeu na autoestima dela, no modelo dela de autoimagem. E quer queira ou não, quando isso ocorre... Ela não se reconhecia. A palavra dela, a pessoa fica mal. Eu não me reconheço. Por exemplo, tu és magro. Te imagina com mais 16 quilos. Aí a tua roupa já não está servindo, tu tens que arrumar um outro alfaiate, né? Tu vais jogar futebol, já não corre, os caras vão te chamar que tu está gordinho. Como é que tu te sente? Eu disse, não sou a mesma pessoa. E isso é aspecto que a gente vivencia na clínica, né? É verdade. Agora, quando eu fiz aquela pergunta para o Odete com relação ao porquê do envelhecimento, é que tem um detalhe que faz parte da parte estética, da relação de ser aceito, que é o seguinte, quando nós estamos lá com nossos 18 anos de idade, 19, 20 anos, né, todo mundo é aceito praticamente em todos os grupos, somos pessoas sensuais, somos pessoas, enfim, extremamente aceitas. À medida que a gente aumenta a idade, nós deixamos de participar daquele grupo mais jovem e para um outro grupo. Então, o critério de seleção natural vem com juventude, equilíbrio, mas ausência de sinais de envelhecimento. Entendeu? Então a questão é a ausência de sinal de envelhecimento. Na medida que a gente tem algum sinal do chamado envelhecimento, nós deixamos de
nós temos resistência daquele grupo de participar dele. E é por isso, muitas vezes, que as pessoas, vamos dizer assim, buscam uma ajuda, não é? Para que elas possam voltar a participar ou ser aceita pelo grupo que ela está saindo. Assim como uma mulher que está entrando em menopausa, ela deixa de participar do grupo fértil para começar a participar do grupo de menopausa. Estas colocações são muito pertinentes, nós temos até que fazer um programa sobre isso, até porque aí tu levantaste várias questões muito atinentes a esta preocupação da sociedade que a gente tem, né, de uma sociedade não mais ligada a comunidades, mas muito mais a redes, e as redes, obviamente, são por natureza estéticas. Eu fico pensando, por exemplo, nos anos 50, 60, tu vias aquelas mulheres famosas, mulheres como a Linda Carter, a Mulher Maravilha, que eu achei a mulher mais linda de todos os tempos. Tal. Mas ela era alta, né? Mas aí o recurso que muitas vezes usavam era mais maquiagem e tal. À medida que o tempo passa, Ney, Giovanni e Odite, a gente vê recursos infindos. Cada vez nós temos mais possibilidades para retardar, para melhorar, para suavizar. E eu acredito que logo, porque em história o tempo é tão curto, nós estaremos aí com seres humanos com 100 anos tendo uma aparência muito interessante, né, dentro dos aspectos de juventude que nós temos e simulamos hoje. São muitos os recursos, de fato, que se tem hoje? Graças a Deus isso está cada vez mais à tona, essa questão, e surgindo situações. Eu lembro de um mestre que eu tive na área da geriatria, o Dr. Yoko Moriguchi, que é o pai da geriatria no Brasil. Ele é japonês, e ele disse que a geriatria começa já no fim da pediatria. Nós deveríamos pensar em geriatria. E diz também que uma criança obesa já deveria procurar um geriatra. Por que isso? Tem coisas que são genéticas do envelhecimento, do adoecer, mas 80% em média das alterações físicas que nós temos com o envelhecer vem dos hábitos que nós adquirimos ainda jovens. E, Ney, nós já estudamos muito essa questão do envelhecimento, né, Ney? Foi em função do meu fascínio, por isso que eu busquei também na geriatria e na medicina que trabalha essa questão do envelhecimento. A gente encontra situações que, se pensadas, né, e estudadas, investigadas, com exames de laboratório, exames clínicos e orientação às pessoas, mas tem que ser quando jovem, né? Às vezes a gente pensa assim, geriatria é depois sei lá, dos 60, dos 70, aí já virou medicina corretiva, não preventiva, né? Nós temos que pensar. E isso, cada vez mais o ser humano tem sido imediatista. A gente busca só as coisas que são do nosso dia a dia, de hoje. Cada vez mais eu só penso no hoje e no agora. Nós deveríamos, sim, pensar mais, né? E dentro dessa pergunta que tu diz, existem recursos? Cada vez mais tem como se mapear situações de que tu possa saber que tu tem predisposição a ter uma doença, por exemplo. Muitas delas não estão ainda no Brasil disponíveis, mas, como tu falaste, logo estarão, né? E mesmo dentro do que nós já temos, até do nosso telespectador, quantos procuram um médico regularmente, vão no seu clínico fazer seus exames periódicos para prevenir? Tem doenças, né, que se tu tratar antes, elas evitam de te envelhecer. Exatamente. Tem toda a razão. Porque nós temos que estar bem, para concluir, se a gente tem 50 anos, temos que estar bem aos 50. A Odite falou muito bem isso. Se eu tenho 30 anos, né, fica bem aos 30. Agora, se a gente vacilar, né, não sei se dá para usar esse termo, né, nós podemos ter um aspecto mais doente, né? Vocês sabem que aí eu esses dias andei lendo uma das capas da National Geographic, tinha um bebê e dizia o seguinte na National Brasil esta criança viverá até os 120 anos, né? Claro, ali tratava cada vez mais a gente tem pessoas vivendo mais. E aí nós vamos começar a discutir novamente ou rediscutir questões como o que é ser jovem, o que já não se sabe hoje, o que é adolescência, o que é a fase adulta, o que é a velhice,
será muito complicado tu dizer que uma pessoa aos 80 anos é velha, né? Tanto é que na Idade Média, uma pessoa aos 37 anos, um camponês era média de vida, morria. Então, aos 30 já era velho. E isso vai mudando. Esta preocupação com recursos que se tem também, e se tratando desde cedo, e tendo possibilidade de cuidar da pele. Tu falavas e eu fiquei pensando nesta questão que as mulheres buscam muito hoje bronzeamento, querem ficar bonitas, com a ideia que a mulher bronzeada é a bonita. Claro, nós somos num país tropical, uma extensão enorme, territorial, banhado pelo mar. Esta procura das mulheres pelo bronzeamento, pela beleza, pelos recursos que vocês nas próprias clínicas estéticas têm hoje, como fazer isto ou aquilo, cada vez é maior, é mais intenso. E por que elas querem muitas vezes ficar tão morenas? Odite. Bom, é bem interessante, assim, ó. A gente que reside, né, numa cidade de uma cultura alemã, eu acho, ao mesmo tempo, uma coisa muito bacana, porque, assim, quando tu pega umas meninas brancas, alemãs, querem ficar morenas da noite pro dia, né? Então, assim, ó, isso é uma das coisas que eu me preocupei muito. Eu procurei me especializar um pouco mais nesse trabalho de bronzeamento a jato, exatamente por essas questões que a gente está falando de idade, né, e de qual o meu objetivo para o meu bronze. Uhum. Eu tenho 15 anos, eu tenho 20, 30, né? Eu tenho que também ter um cuidado e ter um bom senso com a minha cliente, a sua faixa etária, qual a ocasião que ela vai usar esse bronzeamento, né? Principalmente eu lido com muitas noivas, então eu tenho que ter toda uma dosagem de cuidados, preocupações, núpcias. Então a gente tem que ter todo um detalhamento, a tonalidade da pele, como é que essa pele reage, se vai ter alguma alergia, se não tem. Mas essa preocupação eu tenho e foco e passo isso para elas, porque elas me procuram. Eu quero ficar bronzeada. Eu tenho algumas que chegam e me dizem assim, nega bombom, tá? Aí eu digo assim, gente, não é por aí o negócio, né? Eu digo, eu vou te deixar com bronze saudável, você vai ficar bonita. Ah, mas eu quero a tua pele, a tua cor. Aí eu tenho que explicar que a minha tonalidade de pele é uma, que eu já tenho uma pele naturalmente mais escura, mais bronzeada, e ela é muito alemoa, né? Então eu tenho que ir tendo uma conversa e fazendo um trabalho bem personalizado. Eu procuro sempre fazer uma coisa mais personalizada para cada uma. E o que eu acho interessante, assim, por exemplo, tu faz a aplicação do jato, o processo do jato é gradual, ele vai levando até 8 horas para te agir uma tonalidade ideal. Então eu faço em ti, daqui a alguns minutos tu tá liberada para ir para ti para tua casa. Mas eu não tô bronzeado, tu disse que eu ia ficar bronzeado. Calma, esse processo é longo, tu vai ter que ter paciência. Então às vezes é interessante, assim, elas saem satisfeitas pela metade, mas aí no outro dia eu entro em contato, elas mesmas me dão um retorno. Não, eu tô bronzeado, o bronze ficou lindo, muito obrigado pelas fotos que a gente acaba publicando, eu coloco no Face para divulgar.